Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super útil: como usar a calculadora científica para achar a média e o desvio padrão. Isso, né? Aquelas ferramentas que o professor Vanderlei Carreira, o Vank, aborda bem nos materiais da temporada 9. Exatamente. A ideia é descomplicar esses cálculos, deixar tudo mais na mão aí para vocês. Bora lá então. Por onde a gente começa? Bom, o ponto de partida, o primeiríssimo passo, antes mesmo de pensar em digitar número, é preparar a calculadora. Preparar como? Tipo, ligar? Ligar ajuda, né? Mas falando sério, são duas coisas. Primeiro, colocar ela no modo estatístico. Geralmente tem um SD lá. Ah, sim. O modo SD, Statistical, alguma coisa. Isso. E segundo, tão importante quanto, limpar a memória estatística. Zerar tudo que tiver lá de cálculo antigo. Faz sentido. Para não misturar as coisas. Pensa como se fosse começar um desenho novo, sabe? Precisa da tela limpa. Aqui é igual. Tá, começar do zero, mas como eu sei que limpou mesmo? A calculadora avisa, aparece alguma coisa? Boa pergunta. E por que isso é tão vital assim? Se eu tô, sei lá, analisando o tempo de resposta num suporte técnico ou medidas de peças, qual o problema de não limpar? Então, sobre o aviso. Geralmente, quando você faz o comando para limpar, que muitas vezes é uma combinação tipo Shift e CLR, sabe? Sei, de clear. Isso. Aí você escolhe limpar Stat ou às vezes All. A calculadora costuma mostrar no visor algo como Stat Clear ou parecido. É uma confirmação. Ah, ok, tem uma confirmação visual. E o risco de não limpar é bem real, viu? Imagina que ontem você analisou a variação do peso de uns pacotes. Certo. Se você não limpa, esses dados ficam lá. Aí hoje você vai analisar, sei lá, notas de alunos. Os dados de ontem vão entrar na conta de hoje. Nossa, aí a média vai dar toda errada, o desvio padrão também. Totalmente distorcido. Você pode achar que as notas estão ótimas ou péssimas por causa dos dados dos pacotes. Para controle de qualidade, isso é um desastre. Para qualquer análise, na verdade. Entendi. Então, limpar é regra número 1 para garantir que a análise é só sobre os dados de agora. Exato. Integridade da análise começa aí. Calculadora no modo SD, memória limpinha. Aí sim a gente pode começar a alimentar ela com os dados. Beleza. E como a gente faz isso? Coloca os números da amostra? Isso, um por um. Você digita o valor e aperta a tecla M+. Em algumas calculadoras pode ser data ou algo assim, mas o M+, é bem comum. M+, Memory Plus, talvez. Tela. Um N. E ele vai aumentando. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Ah, indicando quantos dados já entraram. Exatamente. É tipo, você tá fazendo uma receita, aí vai adicionando os ingredientes e ticando na lista para ter certeza que colocou tudo. O N é esse tique. Que prático! Funciona como uma checagem em tempo real. Isso mesmo. Ajuda a não errar na digitação ou esquecer algum número, principalmente se for uma lista comprida, né? Com certeza. Imagina analisar, sei lá, a resistência de vários corpos de prova de concreto na engenharia. Ou dados de pressão arterial de pacientes. São muitos números. Ver o N subindo te dá a segurança. Opa, esse entrou. Próximo. Evita erro de omissão, erro de duplicação. Mantenha a fidelidade dos dados que você coletou. Show! Então, o modo SD limpa a memória, insere cada dado com M+, e fica de olho no N para conferir. Perfeito. Essa é a etapa de entrada de dados. Quando você terminar de inserir o último valor, confere se o N final bate com o número total de dados que você tinha para inserir. Batendo o N, tudo certo. Qual o próximo passo? Buscar os resultados. Exato. Chegou a hora de pedir para a calculadora mostrar o que ela calculou. Geralmente, isso envolve usar a tecla Shift ou segunda F, sabe? Aquela para acessar as funções secundárias das teclas. C, a tecla coloridinha. Essa mesma. Aí você aperta Shift e depois uma tecla que tenha algo como SVAR, de variáveis estatísticas, ou STAT, depende do modelo. E o que a gente procura primeiro? A média. Sim, o primeiro resultado fundamental é a média aritmética.
O símbolo dela é quase universal, um X com uma barrinha em cima, X barra. X barra. Isso, X barra. Esse valor, a média, representa o quê? O ponto central dos seus dados, o valor típico, digamos assim. Certo, a média dá o centro de gravidade dos dados. Tipo, um resumo num único número. Exato. Mas, pensando na prática, beleza, achei a média. E aí? Como esse número me ajuda a tomar uma decisão? Se eu estou num projeto de melhoria contínua, como você falou, ou avaliando o desempenho de vendas, o que a média me diz de útil? Boa. A média, o X barra, ela te dá a tendência central, o comportamento médio. No exemplo da melhoria contínua, se a média de tempo para fazer uma tarefa é 10 minutos, mas a meta é 8, a média já te mostra onde você está, te dá a linha de base. Entendi. Mostra o normal atual do processo. Isso. Se a média de satisfação do cliente está baixa, é um sinal de alerta. Se a média de vendas por vendedor está abaixo do esperado, opa, precisamos investigar. Ela direciona o foco. Funciona como um primeiro diagnóstico, um termômetro. Faz sentido pensar nela como esse ponto de referência. Total sentido. Não é a história completa, mas indica onde o centro da história está. O ponto de partida. Perfeito. Mas, como você mesmo disse, a média sozinha não conta tudo. Pois é. 2 grupos podem ter a mesma média de nota, mas num grupo todo mundo tirou perto da média, no outro teve gente com nota muito alta e gente com nota muito baixa. Exatamente. A dispersão é diferente. E para medir isso, entra a segunda medida-chave, o desvio padrão amostral. O famoso desvio padrão. Esse mesmo. Para achar ele na calculadora, o caminho é parecido com o da média, geralmente Shift mais S var ou Stat. Só que agora a gente procura outro símbolo. Qual? Olha, e aqui tem um ponto importante que o Vank destaca nos slides da temporada 9. A notação pode variar um pouco entre calculadoras. Você pode encontrar SX ou, às vezes, X sigma n-1. SX ou X sigma n-1. Isso. É crucial procurar por um desses, que representa o desvio padrão amostral. Esse valor, o SX, mede justamente o quão espalhados os dados estão em torno daquela média, X barra que a gente achou. Ele quantifica a dispersão média, então. Exato. Diz em média o quanto cada dado individual se afasta do centro, da média. E essa diferença que você mencionou entre o amostral SX ou X sigma n-1 e o populacional sigma X ou X sigma, que às vezes também aparece lá. Por que para o estudante que quase sempre trabalha com amostra, o foco é no amostral? Ótimo ponto para esclarecer. Quer dizer, se eu testo só algumas peças de um lote enorme, ou faço uma pesquisa com uma parte dos clientes, por que usar o SX? E o que essa dispersão significa no dia a dia? Tipo para um engenheiro controlando um processo ou um gestor vendo feedback. Excelente! A gente usa o desvio padrão amostral, o SX, porque na maioria das vezes a gente está exatamente nessa situação. Temos dados de uma amostra, uma parte do todo, e queremos estimar como é a variabilidade do todo, da população, a partir dessa parte. E o SX faz uma estimativa melhor? Sim. Matematicamente, a fórmula do SX usa n-1 no denominador, em vez de n. Isso faz com que ele seja uma estimativa mais precisa, menos viciada, da variabilidade real da população quando a gente só tem a amostra. Entendi a razão técnica. E na prática, o que um SX alto ou baixo me diz? Na prática, o XT traduz consistência, ou a solta dela. Um XT baixo, pequeno, significa que os dados estão todos pertinho da média. Pouca variação. Tipo peças saindo da máquina quase idênticas. Exatamente. Isso geralmente é bom, indica um processo estável, controlado, previsível, alta consistência. Agora um XT alto, grande. Significa que os dados estão muito espalhados, longe da média. Isso. Baixa consistência, alta variabilidade. Pensa nas temperaturas de um forno que deveriam ser constantes, mas ficam variando muito. Ou notas de alunos muito diferentes entre si. Pode ser um problema no processo, falta de controle. Pode ser. Ou pode ser simplesmente que a característica que você está medindo é naturalmente muito variável, como opiniões sobre um filme, por exemplo.
O importante é, o XT quantifica esse espalhamento. Deu para visualizar a diferença entre um monte de dados agrupados versus espalhados? Sim, fica claro. O SX baixo é juntinho, consistente. O SX alto é espalhado, variável. E a gente sempre interpreta junto com a média, né? Sempre. A média diz onde é o centro, o SX diz quão largo é esse agrupamento em torno do centro. São parceiros na descrição dos dados. Beleza. Média e desvio padrão amostral, SX. Tem mais alguma coisa importante que a calculadora mostra? Bom, tem um conceito ligado ao desvio padrão que às vezes aparece, principalmente em textos ou análises mais teóricas, a variância amostral. Variância, já ouvi falar. A variância é simplesmente o quadrado do desvio padrão amostral. Se desvio padrão é SX, a variância é SX ao quadrado. Ah, é só elevar o SX ao quadrado. Isso. A calculadora normalmente não dá a variância de bandeja ali nos resultados básicos do SVAR. Mas se você precisar dela, é só pegar o valor do SX que ela te deu e multiplicar por ele mesmo. Entendi, mas para que serve essa variância? Se o desvio padrão já me dá a dispersão e na mesma unidade dos dados, o que é mais fácil de entender? Ótima pergunta. Por que olhar para o valor ao quadrado? Tem alguma situação prática onde a variância é mais útil que o próprio desvio padrão? Olha, para interpretação direta no dia a dia, engenharia, gestão, saúde, o desvio padrão, SX, é quase sempre o caminho. Como você disse, ele está na mesma unidade dos dados. Se medir o tempo em segundos, a média é em segundos, o SX é em segundos, fácil de visualizar. E a variância seria em segundos ao quadrado? Meio abstrato? Exato. A força da variância está mais nas propriedades matemáticas dela. Ela facilita muito certos cálculos e demonstrações em estatística mais avançada, tipo análise de variância, ANOVA, combinação de erros. Mas para descrever e comunicar a variabilidade de um jeito intuitivo, o desvio padrão SX ganha na maioria das vezes. Entendido. Para entender e explicar a dispersão, foco no SX. A variância fica mais para usos estatísticos específicos. Isso. Agora, tem uma última medida importante que a gente precisa discutir, que também usa o desvio padrão e a média. Qual? Lembra do exemplo que você deu sobre o desvio padrão de 0,025 unidade de volume? Se era muito ou pouco? Lembro. Dependia se era numa garrafa pequena ou num tanque gigante. Exato. O valor absoluto do desvio padrão pode ser enganoso se a gente não considerar a escala da média. Um desvio de 2 centímetros é enorme para a espessura de uma folha de papel, mas irrelevante para a altura de um prédio. Certo. Como a gente compara a variabilidade de coisas com escalas tão diferentes de forma justa? Aí entra o coeficiente de variação, o CV. CV, coeficiente de variação. Ele resolve justamente esse problema de comparar a variabilidade relativa. A ideia é bem simples. Você pega o desvio padrão amostral, SX, e divide pela média, x barra. Ah, então é SX dividido por x barra. Exatamente. O resultado SX, x barra, é o coeficiente de variação. Muitas vezes a gente multiplica por 100 para expressar em porcentagem. CV percentual é igual a SX, x barra, 100. E qual a mágica dele? Permite comparar a variabilidade de conjuntos de dados totalmente diferentes. Ah! Então com CV eu posso comparar, por exemplo, a variação do peso de formigas com a variação do peso de elefantes, em termos percentuais. Pode. Você pode comparar a consistência de 2 processos com médias de produção totalmente distintas ou a variabilidade do tempo de entrega em rotas curtas e longas. E no exemplo dos analistas André e Paulo lá dos slides, o CV foi quem mostrou qual era mais consistente, mesmo com médias parecidas. Precisamente. O CV responde: qual o tamanho da dispersão em relação ao valor médio? No caso dos analistas, mesmo com médias talvez próximas, o que teve o menor CV foi considerado mais homogêneo, mais consistente proporcionalmente. Indicou maior precisão. Que ferramenta útil!
permite comparar a estabilidade relativa das coisas. Muito útil. Comparar a flutuação percentual de lucro entre empresa pequena e grande, variabilidade relativa de indicadores de saúde em grupos diferentes. O CV põe a variabilidade em perspectiva. Ele nivela o campo de jogo para comparação de consistência. Fantástico! Então, para resumir o arsenal básico da calculadora: média, x-barra, para o centro, desvio padrão amostral, SX, para dispersão absoluta e coeficiente de variação, CV, para dispersão relativa e comparação. Perfeito. Vamos recapitular então os passos-chave que a gente viu hoje, seguindo a linha dos materiais da temporada 9 do Vank. Primeiro, prepara a máquina. Limpa a memória estatística e entra no modo certo, o SD. Check. Passo 1. Preparação. Segundo, alimenta a máquina. Insere cada dado da amostra usando o M+, e fica de olho no contador N para ter certeza que tudo entrou certinho. Ok. Passo 2. Entrada de dados com conferência pelo N. Terceiro, pede os resultados. Usa as teclas tipo Shift plus S barra para achar a média, X barra. Ela te mostra o centro, o valor típico. Certo. Média x-barra é o centro. E junto com ela, pega o desvio padrão amostral, SX ou X-1. Ele mede a dispersão, o espalhamento em torno da média. Mostra a consistência. Desvio padrão amostral, SX. Média, dispersão absoluta, a consistência. Falamos rapidinho da variância S², que é só o SX², mais para uso teórico. E aí vem o coeficiente de variação, o CV. Que é o SX dividido pela média, x-barra, geralmente em porcentagem, para comparar a variabilidade relativa. Exatamente, para comparar a homogeneidade ou consistência de forma justa, mesmo entre grupos com médias diferentes. A chave é praticar esses passos e, mais ainda, entender o que cada número x-barra, SX, CV está te contando sobre os seus dados no seu contexto. É isso aí. Não adianta só apertar botão. Tem que saber o que o resultado significa para a engenharia, para a saúde, para o marketing, para onde for. E para ajudar a fixar tudo isso, tanto os comandos da calculadora quanto o significado dos resultados, a nossa recomendação forte é: escuta essa nossa conversa aqui de novo. E de novo. Pelo menos umas 3 vezes. Né? A repetição ajuda o cérebro a guardar os detalhes, a tornar o processo mais automático e a interpretação mais natural. Com certeza. Pensem neste áudio como um recurso extra, um apoio para facilitar a compreensão, para ajudar a visualizar mentalmente o que fazer e por quê. Mas é fundamental lembrar, isso aqui é um complemento, pessoal. Verdade. Não substitui ir às aulas, participar, estudar a fundo os slides completos que o professor Vank disponibiliza, ver os vídeos da disciplina, fazer os exercícios. De jeito nenhum. Use este material como mais uma ferramenta no seu cinto de utilidades de estudo. Continuem praticando com a calculadora de vocês, peguem os exemplos dos slides, procurem outros problemas para resolver. A estatística fica mais fácil com a prática. E ele é uma linguagem muito poderosa para a gente entender o mundo, encontrar padrões, tomar decisões melhores em qualquer área. Mantenham o foco, a dedicação. Dominar essas ferramentas básicas vai fazer diferença lá na frente, tanto na faculdade quanto na carreira. É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Até mais!